Saudações, papirões! Vamos continuar evoluindo com as nossas pequenas conquistas diárias. Tema de contabilidade geral. Vamos aprofundar na disciplina a partir de agora. Na contabilidade geral, a gente já viu, então, que a contabilidade é uma ciência e não uma técnica. Estão na tela aqui com você agora. A contabilidade é uma ciência e não uma técnica. Já gravou na alma. É uma ciência e a gente vai chamar essa ciência de ciência social aplicada, que estuda, pratica as funções aí de orientação. Então, a contabilidade trabalha com orientação, controle, registro de atos e fatos contábeis. Ao longo do curso, a gente vai separar muito claramente aí o que são atos e o que são fatos contábeis. Legal? Então, olha aí a questão de prova. A contabilidade inclui-se entre as ciências exatas? Item errado, tá? Não é entre as ciências exatas, está entre as ciências sociais, beleza? Então, vai esquentando aí para a gente dar continuidade ao nosso tópico. A contabilidade pode ser definida como, e a gente viu isso aqui em aula anterior, tá? A gente viu que é uma ciência que tem por objetivo o estudo das variações, sejam variações quantitativas ou variações qualitativas. A dinâmica aqui é aquela de, se eu comprei um imóvel à vista, não necessariamente eu fiquei mais pobre, porque eu posso ter transformado 100 mil reais em dinheiro que eu possuía em um imóvel por 100 mil reais. Então, essa variação é uma variação apenas qualitativa e não uma variação quantitativa. Então, a contabilidade preza por informações qualitativas e quantitativas também. Qualquer frase que diga que a contabilidade é uma técnica, você já sabe que é um item errado, mas ela é uma ciência que se utiliza de técnicas e ao longo dessa aula descobriremos cada uma dessas técnicas e aprenderemos passo a passo cada uma das técnicas. Legal. O campo de aplicação da contabilidade são as aziendas, sendo as aziendas qualquer entidade econômico-administrativa com ou sem fins lucrativos do poder público ou do privado. O que importa para a gente é saber se a entidade possui ou não patrimônio. Gravou na alma? Legal. Então, continuando, o termo azienda utilizado na contabilidade tem o sentido de entidade, aqui na letra C, ó, entidade econômico-administrativa, que não importa a finalidade de lucro. Isso não é o que a gente busca para saber se a contabilidade se aplica ou não num lugar. O que a gente busca saber é se aquela entidade possui patrimônio, mesmo que obtido de forma ilícita, ainda assim, para fins de prova, isso já constou em prova, você vai concordar que a contabilidade vai ser aplicada onde houver patrimônio. É o que a gente vai buscar. Legal. Então, o campo de aplicação da contabilidade restringe-se às aziendas. Perfeito. E aí a banca coloca que tem por objetivo metas econômico-financeiras e a gente começa a identificar o erro. Porque uma azienda não necessariamente vai ter esse objetivo, essa meta econômico-financeira. Eu posso ter uma entidade que tem fins sociais e ainda assim, se houver patrimônio, essa entidade terá como campo de atuação, né, a contabilidade. Legal? Perfeito. Qual a finalidade da contabilidade, turma? A gente está revisando o tópico aqui, tá? Finalidade é fornecer informações que sejam úteis e tempestivas. Olha lá, úteis e tempestivas que possam auxiliar o processo decisório. Então, a ideia é a contabilidade juntar informações que auxiliarão a tomada de decisão dos usuários. Agora, quais usuários são esses? Aí eu posso ter diversos usuários, sejam usuários internos, externos, eu posso ter vários. Fiz uma listinha para vocês de quais aqueles que as provas costumam utilizar, mas não há uma hierarquia de prioridade. Não é uma prioridade de hierarquia aqui. O que eu tenho é os principais usuários são os investidores, financiadores e outros credores. Então, a gente coloca aqui que a contabilidade vai fornecer informações, e tu já lembra desse info para lembrar de investidores, financiadores e outros credores, né? Já que ela busca cuidar de informações. Legal. Então, pronto. Alguns pensadores, aqui são frases corretas, né? Que a gente já viu em aula anterior. Eu vou ler com você para a gente começar o tópico dessa aula, que é só para esquentar o sangue. O objetivo central da contabilidade é para ser a plena satisfação das necessidades de cada grupo principal de usuários. Tem que estar atendendo essa busca dos principais usuários. A avaliação da situação econômica e financeira da entidade, num sentido estático, bem como fazer aí inferências sobre tendências futuras.
Lembre-se que a contabilidade não preza pela exatidão das informações. Por ser uma ciência social, não se busca exatidão. O que se busca é uma mensuração confiável, né? De que aquela informação é realmente confiável. Até aqui, estamos bem? Todo mundo certinho, item certo, legal. Aqui o item 2 também, tema que lemos agora, né? Agora no outro horário, em aula anterior. Os objetivos da contabilidade devem ser, olha lá, devem ser aderentes àquilo que o usuário considera como elementos importantes para o seu processo decisório. Não terá qualquer sentido ou razão se a contabilidade for uma disciplina neutra, que se contente apenas em questionar uma verdade literal. A ideia é que a contabilidade busque a essência das transações e não a formalidade. Então, você terá uma ciência que busca a essência da transação e essa essência pode sobressair a forma, tá? Quem vence é a essência da transação e não a formalidade. Show de bola? E aí, pronto, foi aqui que a gente parou o vídeo anterior e a gente está com continuidade agora. Vamos lá. Quem são os principais usuários de uma informação contábil? Turma, os principais usuários não são exatamente esses que eu estou citando para você. Eu citei para você aqui todos os usuários que a prova costuma citar aqui, ó. Então, empregados são usuários de informações contábeis? Você vai dizer que sim. As informações são utilizadas para tomar decisões. Então, empregados e representantes da empresa são usuários. Mas acredite, não são os principais usuários. Não é para os empregados de uma empresa que uma entidade busca criar demonstrações que reflitam a situação financeira, patrimonial, econômica, para que auxilie a decisão, não por parte dos empregados. Então, você pode encontrar aqui, ó, investidores, credores por empréstimos, fornecedores, clientes, ó, toda essa galera aqui é usuário da informação contábil, inclusive o governo e suas agências, o poder público ou o público em geral. Então, aqui eu tenho vários usuários. Ok. Então, eu posso separar aqui em usuários internos à entidade. Então, você separou aí para ficar bem simples. Você tem usuários internos à entidade, sendo empregados e seus representantes, e usuários externos. A ideia de informação interna tem foco gerencial. Então, a banca pode perguntar isso aqui. As informações gerenciais são informações internas. Agora, se a informação é externa, normalmente ela tem uma variável, um foco financeiro. Então, informações financeiras normalmente é para atender público externo, enquanto informações gerenciais para auxiliar o processo decisório internamente na entidade. Legal até aqui? Beleza. Olha só, no estudo da contabilidade, o que a gente chama de Comitê de Pronunciamentos Técnicos de Contabilidade. Você vai me ouvir falar muito desse CPC ao longo da nossa caminhada. É o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Eles criam alguns pronunciamentos técnicos sobre os mais diversos temas. Há atualmente mais de 40 CPCs. Giovanni, na minha prova? Cara, na sua prova você tem que dominar aqueles que caem com mais frequência e a gente vai estudar isso ao longo do curso aqui. O CPC 00 é o que fala da estrutura conceitual básica e traz de vários conceitos. Eu fiz aqui a seleção de um tema que acho relevante para que você leve para a prova. Muitos investidores, credores por empréstimos e outros credores existentes e em potencial não podem requerer que as entidades que estão reportando a informação prestem a ele diretamente as informações que eles necessitam, devendo, desse modo, confiar nos relatórios contábeis financeiros de propósito geral. Então, a ideia é o seguinte, ó, o que a questão está falando para a questão, né? O que o texto está dizendo para você. Há uma empresa, né? Imagine aqui uma empresa. Essa empresa, ela vai fazer isso aqui, ó. Olha só como é que é o passo a passo. A empresa vai, a partir de eventos que afetem o patrimônio da entidade, ela vai efetuar registros. Esses registros serão controle das operações que estão acontecendo ali. Esses registros serão traduzidos depois em demonstrações contábeis. Como assim, Giovanni? Eu não sei o que são demonstrações. Saberá ao longo do curso aqui, ó. Primeiro eu faço o registro de informações para depois elaborar demonstrações contábeis. E aí, o usuário vai analisar as informações desse relatório.
Então, você vai encontrar um usuário, esse usuário vai olhar para a demonstração. Mas vai ser muito estranho se para cada usuário eu vier a preparar uma demonstração específica para atender os interesses desse usuário. É absurdo, não faz sentido. A ideia é, eu vou criar um relatório contábil de propósito geral, e aí cada um vai lá nesse relatório, pega as informações que achar relevante, traduz no sentido que quiser traduzir, e a partir dali sim você terá, né, a utilização das informações por parte dos usuários. Mas não é criada a informação para atender um fim específico, pois as informações são criadas com um propósito geral. Beleza? Fácil pra caramba até aqui. Bem tranquilo, né? Então, o usuário não terá uma demonstração contábil de propósitos específicos. Então, vou colocar essa sigla aqui, ó, RCPG. O que significa esse troço? Pronto, são relatórios contábeis de propósito geral. Você vai entender que os relatórios contábeis de propósito geral apresentam as demonstrações contábeis e esse relatório não tem a intenção de atender fins específicos. Ok. Então, consequentemente, eles são usuários primários para quem os relatórios são, né, de propósito geral são direcionados. Então, eu tenho, para fins de prova, esse termo, usuários primários, os investidores, financiadores e outros credores. Legal. A contabilidade também tem funções em que ela atua. Então, eu já tenho assim, a contabilidade é uma ciência, tem um objeto de estudo que é o patrimônio e ela tem uma finalidade, fornecer informações úteis e tempestivas para auxiliar a tomada de decisão. Além disso, ela tem também técnicas a serem utilizadas e funções em que ela atua dentro da entidade. A função se divide nessas duas aqui, função administrativa e função econômica. Quando o examinador usa o termo função administrativa, ele está querendo dizer que é o controle do patrimônio. Se a prova trouxer esse elemento aqui, ó, qual é o objetivo da contabilidade? O objetivo da contabilidade é o controle do patrimônio. Então, o objetivo é controlar o patrimônio. Giovanni, o objetivo e finalidade são a mesma coisa? Para fins de prova, não. Muitas vezes o examinador coloca como diferente, mas já teve também situações em que ele concordou que um objetivo principal seria uma finalidade. Porém, nesse caso, o que eu quero que você lembre é que o objetivo da contabilidade é controlar o patrimônio, que confunde-se com a sua função administrativa. A função administrativa é igual ao objetivo. Então, o objetivo da contabilidade confunde-se exatamente com a sua função administrativa. Agora, a função econômica tem a ver com a apuração do resultado. O resultado significa lucro ou prejuízo, tá? Se eu falei aqui apuração do resultado, a gente está brincando sempre, brincando não, está lembrando sempre que um resultado de uma empresa pode ser um desses dois. Ou a entidade teve lucro, ou a entidade teve prejuízo. Então, lucro ou prejuízo. Ou ela ficou no que a gente chama de ponto de equilíbrio, no 0 a 0, sem lucro nem prejuízo. Tranquilo? Então, função econômica. Econômica é apurar o resultado. Resultado é lucro ou prejuízo. A maior maldade já tida em prova com essa função foi esse nome aqui, ó. Apurar o resultado. A banca usa esse termo, rédito. Rédito. Aí a pessoa faz a leitura, às vezes imagina assim, tá faltando uma letra aí, que é o C para ficar crédito. Não tem nada de errado não, tá? Aqui, a apuração do resultado pode ser chamado de rédito. Tranquilamente, não tem nada de errado com isso, beleza? Então, o rédito é o lucro ou prejuízo. Legal. Quais são as técnicas de contabilidade? As técnicas são 4. Eu tenho a escrituração. Entenda a escrituração como a fase em que eu faço o registro da informação. Então, eu faço esse registro em prova com o nome de lançamento. Você verá, né? Para muita gente, isso já foi um peso para quem teve experiência. Para outros que tiveram alguma experiência com contabilidade, quando aprendem esse lançamento contábil, percebem que a disciplina deslancha. Então, nós teremos um tópico específico para trabalhar o lançamento, porque é
um dos tópicos principais da sua prova. Então, o registro, que é a escrituração, é feito através do lançamento. Quem já ouviu falar de contabilidade vai lembrar que tem o tal do débito, o tal do crédito. Pronto, a gente vai trabalhar esses temas aqui. Então, o lançamento é o registro. Isso é feito em qual técnica? Na escrituração. Depois de escriturado, eu tenho informações registradas, o que me permite elaborar demonstrações contábeis. Então, as demonstrações contábeis são os relatórios. Esses relatórios contábeis, as demonstrações, eu posso ter diversos aqui. Inclusive, eu tenho um slide mais à frente onde eu faço a citação das demonstrações. Mas eu tenho, por exemplo, o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração dos fluxos de caixa, dentre outros. Todos esses temas a gente vai aprendendo ao longo da caminhada. Eu só quero que você lembre desde já aqui. Eu faço demonstrações contábeis a partir de informações que estejam registrados na contabilidade. Não dá para eu elaborar demonstrações se eu não tiver as informações registradas em algum lugar. Show! Então, fez aí os relatórios. Agora seria a auditoria e a análise. Eu vou separar aqui para vocês esse tema da seguinte forma. Ó. A auditoria. Entenda a auditoria como um momento posterior à análise da demonstração. Porque eu só teria como analisar as demonstrações já elaboradas, beleza? Então, a auditoria seria com o objetivo de aumentar o grau de confiança das demonstrações. Então, essa é a nossa intenção agora, ó, aumentar o grau de confiança nas demonstrações que foram elaboradas. Então, eu tenho mais uma técnica. Turma, a contabilidade possui quantas técnicas para alcançar sua finalidade e seus objetivos? Quantas técnicas? Escrituração, demonstração contábil, a auditoria e a análise das demonstrações. Então, a análise da demonstração também é uma técnica. Aqui, eu posso fazer algumas análises, por exemplo, de liquidez. Liquidez é a capacidade de pagamento de uma entidade. Qual é o indicador que ela possui de rentabilidade? Quanto de rentabilidade essa entidade está tendo em relação ao total do seu investimento? Tudo isso é trabalhado aqui dentro dessas técnicas. Legal até aqui? Então, olha só. A contabilidade se utiliza de técnicas. E quantas são as técnicas? 4. Fala para mim, quantas são as técnicas? 4. São 4 técnicas. E quais são as 4 técnicas? Fala comigo. Escrituração, elaboração das demonstrações contábeis, análise da demonstração e auditoria. A gente pode criar, talvez ajude, talvez não, né? Se você não conhece, talvez te ajude isso aqui, ó. Tem um mnemônico que diz aqui, é ela, a Ana. O que significa esse é ela, a Ana? É de escrituração. Então, é ela, a Ana. O que tem a ver a Ana? É a escrituração. Depois da escrituração, você tem a elaboração de demonstrações contábeis. Depois eu tenho a auditoria e a análise das demonstrações contábeis. Beleza? Fácil, eu faço pra caramba. Tranquilo, né? Bem fácil. Ok. E aí vamos para cada uma dessas técnicas agora. Olha só. Escrituração. O que é esse troço? É o registro. Pega o bizu. Se você falou de escrituração, é o registro de todos os fatos. Você vai registrar os fatos que ocorrem no patrimônio da entidade. Turma, patrimônio é o conjunto de todos os bens, direitos e obrigações que uma pessoa possui. Se você tem um veículo, um imóvel, um computador que você está assistindo esse vídeo, um tablet, um celular, isso é um patrimônio seu. Então, a escrituração é registrar qualquer alteração que tenha ocorrido, portanto, um fato contábil. Fato é aquilo que altera o patrimônio de fato. Então, eu só terei um fato contábil quando algo altera o meu patrimônio. Não entendi, Giovanni. Exemplo, você está em casa e pensa assim, quer saber? Amanhã eu vou ao feirão amanhã e vou comprar um carro top. Aí você decidiu isso, que você vai ao feirão amanhã. Ir a um feirão de veículos amanhã
você decidiu hoje, não é um fato contábil, porque não alterou em nada o teu patrimônio ainda. Quando é que altera o patrimônio? Quando você faz a aquisição, tanto à vista quanto a prazo, não importa a forma de aquisição. O que importa é que o fato é aquilo que altera o teu patrimônio de fato. Coisas que não são fatos contábeis, a prova traz como ato contábil. Exemplo de atos: decisões em assembleias, reuniões, solicitação de orçamento. Essas situações aí são atos que podem ou não vir a afetar o patrimônio. O que a contabilidade geral vai registrar não são os atos, e sim os fatos. Qual que é a diferença entre ato e fato? É o F, professor. Não, não é o F apenas, tá? O principal diferencial que você vai encontrar é que o fato, ele altera o patrimônio de uma entidade, enquanto o ato não altera o patrimônio. Legal. Então, também pode ser considerado aqui um conjunto de procedimentos técnicos sistematizados que visa ao registro. A intenção é visar o registro e controle de demonstração das variações ocorridas no patrimônio, bem como a sua posição em determinada data. Então, a intenção é só mostrar as variações que estão ocorrendo. Ou seja, é o registro de forma contínua e metódica dos fatos administrativos que modificam o patrimônio efetuados a partir de documentos idôneos. Então, é necessário que você tenha documentos que comprovem que aquelas informações são verídicas, são verdadeiras, que são confiáveis. Então, eu posso ter, exemplo, contas que foram pagas ou contas a serem pagas, recibos de aluguel, notas fiscais, qualquer comprovação de que houve uma afetação no seu patrimônio de alguma forma. Beleza? Essa é a escrituração. Agora, quando eu tenho a elaboração de demonstrações contábeis, eu só conseguirei elaborar demonstrações contábeis se os registros estiverem alinhadamente, ou seja, de forma correta. Ou, se os registros forem feitos de forma incorreta, as demonstrações contábeis não refletirão a realidade daquela entidade. Então, demonstrações contábeis são, para que sejam elaboradas, extraídas dos livros, registros e documentos que compõem o sistema contábil de qualquer entidade. Devem especificar sua natureza, a data e ainda aí o período e a empresa que se referem. Se eu vou elaborar uma demonstração, eu não vou juntar as informações de uma entidade com outra entidade que nem participa da minha empresa. São entidades distintas, possuirão, sim, demonstrações contábeis distintas. Em outras palavras, são quadros técnicos que apresentam dados extraídos de onde? Dos registros. Então, é importante enxergar essa sequência. Ó. Primeiro, eu faço a escrituração, que é o registro. Depois de registrado, agora eu tenho informações para elaborar as demonstrações contábeis. Tranquilo? Ótimo. Aí, segundo a Lei 6404 de 76, e aí vamos gravar já isso na alma, olha só, existe essa lei. Então, a Lei 6404 de 76 será, a partir de agora, a nossa Bíblia Contábil. A Bíblia Contábil. Você, por gentileza, precisa ter acesso a essa Lei 6404 de 76. Inclusive, farei questão de colocar logo aqui abaixo, né, um link também, para que você possa baixar essa lei. A lei, ela vem com mais de 200 artigos. Porém, eu queria que você fizesse a concentração inicial de leitura do artigo 175. Então, essa Lei 6404, eu queria que você fizesse a leitura dos artigos 175 e aí você dá o gás até o artigo 205. Pelo menos essa leitura aqui, como missão de leitura de lei seca mesmo. Você vai fazer uma leitura uma primeira vez, vai produzir um certo desconforto. As aulas eu estou montando já baseado na lei, então você vai encontrar muita coisa que você já viu aqui, você vai encontrar na lei, mas pega o bizu aqui, baixa a Lei 6404 de 76 e a leitura do artigo 175 ao 205. No artigo 176 temos esse texto. Ó. Ao fim de cada exercício social, e aí
o artigo 175, que é anterior a esse, fala de quanto tempo é esse exercício social. Ao fim de cada exercício social, imagina ao final de cada ano, a diretoria fará elaborar com base na escrituração, ou seja, com base na escrituração, que é o registro, as seguintes demonstrações financeiras que deverão exprimir com clareza. Então, a demonstração contábil tem essa intenção, mostrar com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício. E aí, a gente faz a citação das demonstrações contábeis obrigatórias pela Lei 6404. Temos o balanço patrimonial, a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração dos fluxos de caixa e, se a empresa for uma companhia aberta, entenda a companhia aberta como aquela que está disponível, né, parte do seu capital ou todo o seu capital na bolsa de valores para negociação no balcão mobiliário, né, você terá então demonstração do valor adicionado para toda entidade de capital aberto. Entidade de capital aberto é aquela que você pode comprar as ações dessa empresa, capital aberto. Ok. Além dessas da Lei 6404, o CPC 26 também faz referência a outra demonstração, que é a apresentação das demonstrações contábeis, lista como demonstrações obrigatórias, a DMPL. O que é uma DMPL? É uma demonstração de mutações no patrimônio líquido. Tudo que eu citei agora nessa leitura para você, é só para você ter noção que existe. Qual a nossa missão até o final do curso? Ter domínio do que é o balanço patrimonial, saber a sua estrutura, como elaborar um balanço, uma DRE, uma DFC, uma DLPA, DMPL, DFC, tudo isso vai virar íntimo para você. Naturalmente, não é no primeiro encontro que você vai ter toda essa intimidade aí em relação a esses temas, tá? Aqui nesse caso, eu só quero que você lembre que escriturou as informações e a partir das informações é possível agora elaborar as demonstrações. E eu listei aqui que demonstrações são essas que nós aprenderemos a elaborar. Legal? Perfeito. A auditoria. Olha só que massa. A auditoria é uma técnica contábil utilizada para alcançar objetivos e a finalidade principal de fornecer informações. Beleza. O que a auditoria faz? A ideia da auditoria, por favor, não é apurar fraude, não é desespero para achar coisa errada, não. A auditoria é aumentar o grau, essa é a intenção, o objetivo, aumentar o grau de confiança das demonstrações contábeis que estão sendo auditadas, para saber se aquela demonstração contábil atende todos os relatórios contábeis que exigem, né, todas as condições que devem ser atendidas. Então, você vai fazer uma auditoria quando? Você olha a demonstração pronta e compara com como ela deveria ser. Isso já é auditoria. Então, a auditoria, ela verifica a exatidão dos dados existentes nas demonstrações contábeis através de exames minuciosos dos registros e dos documentos que as originaram. A auditoria é, cara crachá. Você vai olhar uma informação e conferir se aquilo é verídico ou não. Em resumo, a auditoria aumenta o grau de confiança das demonstrações contábeis através da emissão de uma opinião. Turma, a auditoria resume-se a isso aqui. Ó. É uma emissão de opinião para aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis. O auditor vai olhar a demonstração e vai dizer está sem ressalva, ou então está com uma ressalva, ou então está adversa. São várias opiniões que ele pode emitir. E sempre com a ideia de aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis. Essa é a intenção da auditoria. Então, emissão de opinião. Aí você já pode pegar a partir de agora. Você está fazendo alguma coisa, está estudando, aí alguém passa por você e fala assim, cara, tu está estudando, faz isso não, véio, isso aí não dá em nada não. Aí pronto, alguém acabou de emitir uma opinião. Aí você pergunta, ei, tu é auditor agora para estar emitindo opinião na minha vida? Não se meta não, velho. Então, emissão de opinião é trabalho de auditor. Não confundir, ou não confundiremos isso com perícia contábil. A perícia não tem a intenção de emitir opinião. A perícia vai apurar informações para levar a uma instância decisória. É um juiz que vai decidir, um árbitro vai decidir, alguém vai decidir. O perito não emite opinião, quem ele acha que deveria ganhar determinado litígio.
Perito não emite opinião. Auditor emite uma opinião se aquelas demonstrações contábeis estão de acordo com a estrutura do relatório contábil financeiro aplicável para aquelas demonstrações. Tranquilo? Beleza. Quais são as 4 técnicas mesmo que a gente falou até agora? Vamos lá. Escrituração. Fala comigo, vai. Reescrituração. Depois da escrituração, a elaboração da demonstração contábil. Depois, a auditoria e a análise das demonstrações contábeis. Pronto. É o exame. Essa é a análise. Ó. A análise é o exame e interpretação dos dados contidos nas demonstrações contábeis, com o fim de transformá-los em informações úteis aos usuários da contabilidade. Uma coisa é você ter um balanço patrimonial, uma DRE já pronta. DRE é demonstração do resultado. Balanço patrimonial é outra demonstração. Outra coisa é o que eu posso concluir a partir dali. Eu posso pegar elementos que estão na estrutura, como, por exemplo, você aprenderá ao longo do curso aqui, há um elemento chamado ativo. Você pode dividir o ativo pelo passivo, vai dar um indicador. O passivo pelo patrimônio líquido, que é a riqueza da entidade, vai dar outro valor. Você vai comparando as coisas para saber como que aquela empresa está na sua liquidez, como que ela está financeiramente, como ela está de rentabilidade. Tudo isso você vai fazendo para te dar a partir da análise das demonstrações. Show! A análise de balanços, ou seja, a análise das demonstrações, tem por base o balanço patrimonial e, por finalidade, conhecer a capacidade de crédito de uma empresa ou entidade. Capacidade de solvência. Solvência é dela conseguir ser líquida, dela conseguir pagar suas dívidas e sobrar alguma coisa para ela. Tendências de expansão de um negócio, rentabilidade. A ideia é analisar qual o rumo que aquela empresa está tomando. Legal até aqui? Então, pronto. Agora, vimos aqui. Deixa eu só fazer um adendo com você. Volta para cá rapidinho, meu brother. Olha só. Acompanha comigo aqui, ó. Contabilidade, ciência. Você vai falar comigo aí, a gente vai conversar junto aqui, vai? A contabilidade é uma ciência. É uma ciência exata ou social? Social. É uma ciência social que tem como objeto de estudo aí tu tome, patrimônio, beleza? O objeto é o patrimônio. A sua finalidade é fornecer informações úteis e tempestivas que auxiliem a tomada de decisão dos usuários. Agora, para qualquer usuário? Não, todo usuário pode usar, ok, mas não é para todos que a gente faz as demonstrações, e sim para um grupo de principais usuários, que são os investidores, financiadores e outros credores. Separou aí, beleza, objeto, objetivo e campo de aplicação da contabilidade. O campo de aplicação são as aziendas, entidades econômico-administrativas com ou sem fins lucrativos do poder público ou do poder privado. Beleza, a contabilidade tem um objetivo geral, ó, controlar o patrimônio, fazer a gestão da entidade. Isso aí são objetivos genéricos. Se vier finalidade, você vai fornecer informações úteis e tempestivas para auxiliar a tomada de decisão. A contabilidade também ela se utiliza de funções. Eu tenho funções administrativas e função econômica. Função administrativa, controle do patrimônio. Função econômica, apurar o resultado, ou seja, apurar o rédito. É esse nome que a prova pede. Nós temos quantas técnicas cobradas na contabilidade? Quantas técnicas? 4. Quais são as 4 técnicas? Escrituração, depois da escrituração, elaboração das demonstrações contábeis, a auditoria e a análise das demonstrações contábeis. Colocou as técnicas aí. Perfeito? Então, agora a gente viu cada um desses elementos. Eu vou encerrar nesse bloco para que o bloco não fique tão extenso e a gente já dá continuidade em bloco posterior. Um grande abraço e vamos continuar com pequenas conquistas diárias. Até mais. Turma que está...